Que a graça, a paz e o amor de Deus esteja conosco mais uma vez. Hoje eu gostaria de falar sobre conhecimentos. O conhecimento é algo muito importante. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós vamos descobrir algo extraordinário. O conhecimento da palavra, o conhecimento da verdade, o conhecimento sobre a salvação. Então, a Bíblia nos traz muitos conhecimentos e é muito importante a gente conhecer. Assim como é importante a gente conhecer alguém antes de ter um preconceito. Preconceito é quando a gente acha ou julga que aquela pessoa é assim ou assim, sem conhecer. Então, a gente precisa primeiro conhecer as pessoas antes de falar delas. A gente precisa conhecer Deus antes de dizer assim, não, eu não tenho fé em Deus, eu não conheço Deus. Então, se você não conhece Deus, por que não você dizer assim, eu quero conhecer Deus? Eu vou buscar mais a palavra de Deus. E aí você vai entender como é importante o conhecimento da palavra de Deus. Quando a gente fala sobre Deus, é uma responsabilidade que nós estamos passando a verdade para as pessoas. E quem está ouvindo tem que ter sabedoria para ouvir, para discernir, aprender e quem sabe até ensinar para outras pessoas, compartilhar o conhecimento da palavra de Deus. Que nós possamos buscar mais o conhecimento da palavra de Deus. Para evitar também de a gente às vezes falar algo que não está nem na Bíblia, né? Tem pessoas que pegam um versículo isolado e vai querer comentar sobre ele, sem saber o contexto daquele versículo, o que realmente, por que aquele versículo. Então, é muito importante o conhecimento da palavra de Deus. E nos dias de hoje, neste mundo secular, nós precisamos também conhecer a verdade para evitar de estar espalhando fake news, né? Porque quando nós não conhecemos a verdade e falamos assim, olha, me disseram isso e espalha, e pode cair para cima de você. Não, foi você que disse isso. Não, porque eu ouvi. Então, muito cuidado quando a gente for falar algo para alguém. Ter o verdadeiro conhecimento da verdade, a fonte daquela notícia. Até nós mesmos, quando às vezes vamos falar algo que deixa algumas pessoas confusas, né? As pessoas chegam até a dizer assim, eu vou bloquear fulano, porque está conversando muito, né? E nós às vezes somos cancelados assim, ou por que não dizer bloqueados das redes sociais de alguém, porque às vezes nós falamos algo que magoa alguém. Então é preciso ter conhecimento da verdade e ter sabedoria para falar aquilo que tem que ser falado. Porque quando nós cometemos um pequeno erro, muitas pessoas dizem, eu não quero mais conversa com fulano, um pequeno erro. Por exemplo, eu ouvi uma reflexão que dizia que uma professora, propositalmente, ela colocou lá no quadro, em matemática, umas contas, né? 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2 é 2, 2 vezes 3 é 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8. Aí, quando ela chegou ali em 2 vezes 6 é 30, 2 vezes 7 é 14. Então, ela fez todinho. Aí, ela fez ali aquelas contas, 10 contas. A conta de 2, né? E aí, ela propositalmente errou só uma. 2 vezes 6, ela botou 40, né? E aí um aluno disse, professora, como é que pode a senhora professora ensinar errado? Ela acertou 9 vezes. Aí ela errou uma. E a reação da classe foi essa, todo mundo começou a criticar porque ela errou uma vez. E nós?
Erramos quantas vezes no dia? Se a gente for olhar na Bíblia, as pessoas que erraram, Jesus nem, não condenou. Jesus não condenou aquela mulher que foi pega em adultério. Jesus não condenou Pedro, que negou ele 3 vezes. Jesus não condenou Davi, porque cometeu os seus pecados. Então, se a gente fosse condenar as pessoas, ou cancelar as pessoas, bloquear as pessoas por causa de um erro, a gente ia bloquear muita gente. E isso acontece no dia a dia, né? Pessoas que, porque não agradou 100%, é bloqueado. Deus não faz isso. Deus perdoa, Deus ama e Deus dá oportunidade para a pessoa acertar. Mas o ser humano é diferente, né? Parece que o ser humano tem já o poder de julgar. Se errar uma vez, vamos eliminar. Que nós tenhamos o cuidado de ter o conhecimento da palavra de Deus. E quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente evita de errar. Não estou dizendo que nós não erramos. Erramos sim. Mas quando a gente conhece, a gente tem que evitar de errar. Que nós possamos ter mais conhecimento da palavra de Deus. Até a próxima mensagem, se Deus quiser, e o povo de Deus diz amém.